Como eu disse, irmãos, vai haver explosões de manifestações do Espírito. E antes de iniciar, para você saber que, irmãos, que quando há um avivamento, e avivamento, irmãos, primeiro começa, como eu tinha dito aqui, avivamento primeiro começa em nós. Avivamento começa em nós. E eu vou te explicar o que é a palavra avivamento. Mas você vai entender, irmãos, que quando as manifestações começam a ser visíveis, quando as coisas começam a acontecer de forma progressiva, ativa e poderosa, vai ficar mais fácil de identificar a palavra de conhecimento, vai ficar mais fácil você identificar a palavra de sabedoria, você vai ficar ativo e sensível às direções e percepções do Espírito Santo. Então, para que nós começamos, irmãos, a falar, a gente vai aprender que falando, nós falamos a palavra, Deus vem e confirma a palavra. Se a Bíblia dizia, irmãos, que Atos dos Apóstolos, por meio dos apóstolos, sinais e operações de milagres aconteciam, porque eles pregavam a palavra e Deus vinha e confirmava a palavra, hoje eu vou pregar a palavra e Deus vai confirmar aquilo que vai estar sendo dito. Então, antes de subir aqui, eu estava sentindo uma dor aqui, algumas fisgadas aqui. Tem alguém aqui que está com essa dor? Algumas fisgadas. Estava bem aqui. Se não for você que está aqui, pode ser alguém que está na internet. Se tiver alguém na internet que está com essas fisgadas, não é uma dor forte, mas é algo que tem incomodado, tem trazido um desconforto. E nós estamos aprendendo, irmãos, e eu vou dizer para você, pegue essas inspirações ou direções do Espírito, e mesmo que para você seja básico, irmãos, valorize o básico, seja fiel no básico, no simples, Deus vai começar a te colocar em experiências maiores e extraordinárias. Amém por isso? Eu quero indicar para você, irmão, 2 livros, esse aqui do Edno Mello, Fogo do Avivamento. Nós estamos no mês de avivamento, e esse livro, irmãos, ele é poderoso. Eu não li ele ainda, porque eu estou lendo esse livro aqui, ó. E hoje, orando, eu li tudo isso. Sabe por quê, irmãos? Se tem uma coisa que Deus gosta no seu povo, é fome. A Bíblia diz, irmãos, que tem sede e fome, Deus vai saciar essa fome. Então eu quero indicar para você, Generais do Avivamento da Palavra, poderoso, irmãos, maravilhoso. Olha algo que está escrito aqui atrás. Charles Finney disse isso. Todos os pregadores devem ser ministros de avivamento, e toda pregação deve ser pregação de avivamento. Porque, irmãos, nós precisamos entender o que é a palavra avivamento. E eu vou falar para você o que é avivamento. A palavra avivamento, ela vem da palavra em inglês revival, que significa ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, de fazer reviver, renovar, ser mais ativo, mais intenso, despertado para algo, um arrependimento e uma busca faminta por Deus e as suas movimentações. Avivamento é isso. Quando você ouvir de algum ministro a palavra avivamento, significa que ele quer que você esteja ativo, mais operante, mais faminto, mais aberto, mais, irmão, disponível para as movimentações e coisas que o Espírito Santo está tentando fazer nos nossos dias. Amém? Você crê nisso? Eu posso dizer, irmão, com toda certeza, que eu vou ministrar algumas coisas aqui, mas nós poderíamos começar um culto de manifestações, falando e provando para você o que é se mover no Espírito. As minhas mãos estão congeladas e dormentes. Alguém poderia vir aqui, pegar na minha mão e receber dessa unção. Mas sabe, irmãos, o que nós precisamos compreender nesses últimos dias é que todas as unções que vierem e estiverem disponíveis em cultos, não é só para você cair no poder e levantar no poder. É para você ter uma vida transformada. Porque a unção, ela vem para transformar a sua vida. A unção, ela vem como uma capacitação para a sua vida, para você exercer tanto o trabalho na sua igreja local, como o trabalho lá fora, como você se movimentar, como você viver a sua vida de crente aqui e lá fora. A unção, ela vem para te levantar, te capacitar, te avivar, te colocar no lugar onde Deus já planejou para que você viva. Amém? Então, irmãos, a palavra avivamento é isso. Às vezes eu tinha um pouco de dificuldade de falar avivamento em inglês, revival.
Mas sabe, irmãos, o ato de se avivar, o ato de se colocar disponível para Deus, o ato de se jogar em consagração, em vida e intimidade com o Espírito Santo, depende mais de nós do que de Deus. Depende muito mais de Deus, irmãos, as coisas que nós vamos viver com Ele, do que dele, de manifestar isso, de derramar isso, de liberar isso. Porque, irmãos, quando uma pessoa está com fome, eu gosto muito de comer, tem pessoas aqui que gostam muito, quem gosta de comer aqui? É maravilhoso comer, não é? Normalmente quando nós estamos com muita fome, e você está saindo do trabalho, e você, cara, não está aguentando mais, você está com muita fome. Você está tão com fome, irmão, que você não quer parar em nada, não quer que ninguém fale com você, não quer que ninguém te ligue, porque você quer chegar em casa, abrir a sua geladeira, e antes que a comida, irmãos, ela esteja totalmente quente, pronta para ser colocada no prato, eu pelo menos faço isso, antes de colocar a comida no prato, eu vou comendo tudo que tem na minha frente, porque eu estou com muita fome. E a Erika olha para mim e fala, amor, não come, porque senão você não vai jantar. Eu falo, eu estou com tanta fome que eu como tudo isso e ainda como a janta. Porque você está com fome. Significa, irmãos, que quando você está com fome de Deus, você se torna uma pessoa insaciável. Você começa a ter uma insatisfação, irmãos. E eu gosto porque algumas pessoas perguntam para nós, homens que estão pregando aqui, que Deus está colocando como evidência para essa geração. Eles fazem essa pergunta para mim, pastor, você com essa sede, né? Tem um momento que você está andando no alto, né? Você está nas ondas gigantes. E eu falo, não, eu ainda estou molhando o pé nas pequenas ondas. Eu ainda estou molhando os pés com as pequenas ondas, irmãos. Eu ainda não mergulhei do jeito que tem que mergulhar. Mas sabe, se pisar, se sentir a água batendo nos pés, já é tudo isso. Imagina o que é viver no profundo com Deus. Meu Deus. As pessoas perguntam, pastor, e aí? Como que é? Você não tem um momento que você fica insatisfeito? Irmão, todo dia eu acordo insatisfeito com a maneira que eu estou vivendo. Na questão de busca ao Senhor. Porque sempre há algo mais. Sempre há algo mais. E sabe, irmão, quando você lê, quando você pega as histórias de avivamento, homens e mulheres que se lançaram em Deus e se jogaram em Deus para viver algo grande e extraordinário, irmãos, eles não pensavam mais neles mesmos, eles andavam conscientes de quem operar neles agora. Alda, dores na coluna? Tá. Eu vou orar pela Érica para a gente não perder isso, amém? Pai, no nome de Jesus, a Érica e o Lilo. Eu oro no nome de Jesus e essa unção que está se movendo aqui, ela vai passar pela televisão. E vai tocar o corpo deles agora. Vai queimar nesse local, Pai. Porque a sua unção, ela não tem impedimentos, ela é ilimitada. E ela está passando por essa TV, Pai, por este canal. E está tocando a vida da Érica e do Lilo e trazendo cura sobre o corpo deles. Pai, nós acreditamos no que a sua palavra diz. Nós acreditamos na cura divina, nós acreditamos naquilo que Jesus fez, que eles sejam livres a partir de agora, em nome de Jesus. Você crê nisso, querido? Eita glória! Lembra, irmãos, que nós estávamos falando sobre palavra de conhecimento? Palavra de conhecimento é isso. Deus vai mostrar para você, falar para você algo que a pessoa está sentindo naquele momento. Amém? Então nós estamos aprendendo aqui sobre isso. Eu gosto, irmão, porque a Bíblia, ela nos dá um respaldo para tudo que nós queremos viver em Deus. Porque ela é inspirada pelo Espírito Santo. Amém? Se você pegar a Bíblia, irmãos, Joel 2:28 fala que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne provaria de uma manifestação, de uma operação do Espírito Santo, e as pessoas seriam cheias, batizadas no Espírito, carregadas de poder, seriam revestidas com o poder do alto. E sabe, irmãos, Atos capítulo 2 foi a concretização de uma palavra que foi liberada em Joel 2:28. Atos, irmãos, as pessoas estão reunidas no mesmo lugar, com o mesmo propósito, com o mesmo desejo, e de repente, irmão, do céu vem um som como de um vento forte e impetuoso, enche a casa, batiza todo mundo, eles começam a falar em outras línguas, irmãos, e as pessoas que estão olhando aquela manifestação do Espírito Santo estão pensando, estão todos bêbados. E aí, como o Cabo Daciolo diz, eles não estão bêbados, eles estão cheios do Espírito Santo. E aí, irmãos, é um reboliço. Aí você começa a perceber que a carta, irmãos, Atos dos Apóstolos, ela é carimbada com fogo. Meu Deus.
E aí, irmãos, você não vê mais discípulos medrosos, você vê apóstolos ungidos, revestidos de poder do alto, aonde eles não olham mais para a sua capacidade humana, mas olham para a capacidade do Espírito colocada neles. Então eles começam a se mover, eles começam a fazer aquilo que eles foram chamados para fazer. Eu gosto, irmãos, porque a Bíblia num todo, em Atos, ela sempre vai falar de manifestações poderosas do Espírito Santo. Se você pegar, irmão, Filipe em Samaria, ele estava pregando o Evangelho, de repente o Espírito Santo diz: Filipe, você precisa ir para outro lugar, você precisa pregar para um etíope que está numa carroça, e Filipe é trasladado. Ele é tirado de um lugar para o outro. Sabe, irmãos, nós podemos e nós vamos entrar em dias, irmãos, que uma nuvem de glória vai nos encobrir e nós vamos ser trasladados para outro lugar. Eu já ouvi isso, irmãos, de pessoas que, irmão, não estão em livros, estão pessoas que nós vemos no YouTube, pessoas que já foram, irmãos, trasladadas para outros lugares. Eu não lembro se foi o Herênio Ramiro ou se foi o Luciano Subirá, que ele estava pregando, irmãos, numa igreja, e tinha acabado o culto e ele precisava ir para outra igreja. E não dava tempo, ele olhou no relógio e ele disse que pegou o carro, irmão, saiu daquela igreja, pegou o carro, mas em algum momento ele passa, irmãos, numa estrada e vê uma neblina muito forte e eles entram dentro da neblina. Quando eles entram dentro da neblina, irmãos, eles saem dela, eles estão na outra igreja que ele deveria estar. Oh. Eu fico pensando que isso não está muito longe de nós. Eu fico pensando, irmãos, que isso está pronto para ser tocado por nós. Nós vamos viver isso. Você quer viver isso, não é, pastor? Oh, meu Deus, eu quero viver isso. Pastor, você quer viver isso? Sabe, está disponível para cada um de nós tocar isso, irmãos. Independente dos 5 dons ministeriais, você como filho, você pode tocar isso. Porque, irmãos, os discípulos que se tornaram apóstolos do Senhor, capacitados com poder, irmãos, eles tiraram a mente natural humana limitada e deixaram com que a mente do Espírito se colocasse lá. E agora eles não operavam mais como meros humanos, eles operavam como homens guiados pelo Espírito Santo, onde o poder era que evidenciava o Evangelho. Não era atitude humana, era posicionamento, irmãos, humano, mas manifestações divinas. Manifestações divinas. Porque nós precisamos, irmãos, tirar o nosso raciocínio humano das visitações ou experimentações, coisas que o Espírito Santo está querendo fazer. Às vezes, irmãos, as pessoas vão chegar perto de você com dores, com enfermidades, elas vão dizer para você, por causa da necessidade de ser curadas, e elas vão identificar em você uma unção para elas ser curadas. Que tal você colocar a mão sobre os enfermos? Como Jesus disse: e imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Como eu disse, pastor, só falta a atitude nossa. Porque eu vou dizer para você, se você está orando 10 horas em línguas, se você está jejuando uma semana, um mês, se você está se colocando à disposição do Espírito, Ele só está esperando que você haja. Ele só está esperando que você faça algo. Smith Wigglesworth dizia que se o Espírito não se movia, ele movia o Espírito. Irmão, um homem que se enchia da palavra, um homem que se colocava em consagração, um homem que se colocava na posição que Deus o havia chamado, irmãos, quando ele não via uma movimentação do Espírito, ele sabia por convicção própria que ele movia o céu na terra. O que falta muitas vezes para nós, queridos, é ousadia. Ousadia. Eu aprendi com o pastor Edson que às vezes muitas vezes a unção vinha e não era só para cair e levantar as pessoas. E nós sabemos que a unção vem para nos abençoar. Mas sabe, irmãos, começar um culto, terminar um culto sem orar pelos enfermos, com uma unção disponível, que aproveitamento o Senhor teve em um culto? Se a unção dele vem para curar e abençoar o seu povo. Vem para quebrar jugo, vem para levantar, vem para animar, vem para trazer refrigério, vem para mostrar para você que você não é o que às vezes você está olhando. Porque às vezes você fica olhando para as suas limitações, para os seus
feitos humanos, ou o que você pode alcançar de modo natural. Irmão, Ele te chamou para uma vida extraordinária. Você tem que olhar para o Espírito Santo dentro do seu espírito e saber que um dia você era velha criatura, mas agora você é nova. Todo avivamento, querido, todo avivamento traz mudanças para a vida das pessoas. Se você pegar esse livro, se você pegar o livro Generais de Deus, se você pegar o livro Caçadores de Deus, do Tom Chiney, você vai ver que todas as pessoas que experimentaram uma porção ou algo que era de um avivamento, porque elas se intensificaram a buscar o Senhor, você vai perceber que todas elas mudaram as suas vidas de forma extraordinária. Eles se colocaram à disposição de Deus por causa daquela revelação de Deus se manifestar. Você pega o livro Caçadores de Deus, você vai saber que este homem chamado Tom Chiney, ele caçava a manifestação, a glória de Deus nos lugares aonde ele sabia que havia um foco de incêndio, um foco da manifestação da presença de Deus. Tom Chiney ia correndo para lá. Irmãos, quando você tem fome, é difícil alguém te segurar. Porque depende de você também, irmãos, viver coisas grandiosas em Deus. Sabe, o nosso pastor poderia pregar milhares e milhares de palavras aqui. O nosso pastor Vinícius, pastor Tiago e outros ministros poderiam pregar milhares de palavras aqui. E sabe, se você, a maneira que você pega isso, irmãos, ela só vai ter um efeito extraordinário e gradativo na sua vida se você praticar aquilo que você está ouvindo. Não adianta ele falar sobre consagração se você não prova disso. Não adianta ele falar, irmão, sobre orar em língua se você não prova disso. Sabe, irmãos, porque as pessoas elas têm a tendência de criticar o que elas não conhecem. Irmãos, eu duvido no dia que elas provarem, nunca mais elas vão criticar. Elas vão querer receber de Deus e dar para Deus. Porque é fácil as pessoas criticar algo que elas não conhecem. Mas, irmão, quem já provou da unção tangível no corpo aqui? Fala sério. Quando alguém me fala para você assim, não, isso aí não existe não, isso aí é carne. Irmão, você vai perceber que as manifestações do Espírito, e muitas vezes, para você responder a palavra de Deus, vai começar na sua carne mesmo. Porque Deus vai falar, reaja! Aí você vai dançar, reaja, você vai correr, reaja, você vai dizer, é! Sempre vai começar na carne. É por isso que os ministros de louvores, eles somem aqui, eles esperam que você e eu levante as mãos e adore a Deus, se renda a Deus, se lance em Deus, para que você experimente algo, irmãos, que Ele está sentindo ali naquele momento. Imagina aqui como a Larissa estava aqui toda avivada, irmãos, afogueada, quase pegando fogo. E irmãos, ela chamando você para viver ou provar aquilo que ela está provando ali no púlpito. Se você, irmão, não tiver uma atitude de vencer a sua própria carne, você não vai entrar nisso. Porque, irmão, nós acabamos chegando em um culto, irmãos, depois de um dia trabalhado, de cansaço, de estresse, irmãos, e chegamos na igreja. Sabia que Deus quer que você chegue na igreja e você esqueça que o seu dia foi pesado? Ele quer que você lembre, Ele tem refrigério para você. Vai cair sobre a sua cabeça. Aí o cansaço que estava te incomodando não vai incomodar mais. O sono que estava te paralisando não vai te paralisar mais. Porque você decidiu. E sabe, irmãos, que é uma decisão você receber aquilo que Deus está colocando disponível num culto. Meu Deus, se observarmos na história, os avivamentos sempre começaram por homens de profunda intimidade com Deus. Eles atraíam a nuvem de Deus para o local que estavam. Eu estava lá no simpósio e tem um rapaz chamado Gabriel lá de Santos, ministro da palavra também. Converso bastante com ele, fui pregar na igreja dele. E eu estava lá no simpósio, ele passou por mim, ele disse, olha aí, o Ricarim está aqui, o Ricarim. Aí eu não tinha entendido muito bem o que ele falou Benihim, Ricarim. Aí eu, uau, que comparação maravilhosa, saber que, né, que bom, Ricarim operante.
E ele hoje me chamou de novo e falou assim: cara, você é pancada, você é fera, ricarrim em todos os lugares, sabe, irmãos? E conversando com ele, dando risada por causa desse fato, né, dessa comunhão, algumas pessoas passavam por nós e faziam assim: eita, é por isso que eu vi você parando aqui, Gabriel, tá com o homem do fogo. E aí vinha outro irmão que eu não conhecia e falava: por isso que eu vi anjos voando aqui. É por isso que eu vi as pessoas se aproximando, querendo tocar no manto. Sabe, irmãos, é Deus quem vai fazer com que a sua fama chegue nos lugares. Eu estava me sentindo constrangido, irmãos, porque eu sempre orei para que as pessoas olhassem para mim e dissessem: o Ricardo é um homem de Deus. Quantas vezes, irmãos, eu entrei no quarto e eu disse: Pai, eu quero ser conhecido como um homem que anda no fogo. Eu quero ser conhecido como alguém que prega com fogo. Eu quero ser conhecido. Eu quero ser levado para os lugares. Eu vou para os lugares. As pessoas receberão a unção através de mim. As pessoas receberão poder através de mim. E sabe, irmãos, eu estou me avivando. Eu estou fazendo com que essas coisas sejam acrescentadas em mim, crescidas em mim, multiplicadas em mim. E sabe o que está acontecendo, irmãos? Antes de acontecer um avivamento fora, dentro de mim já está acontecendo, irmão. Dentro de mim eu já estou aqui, ó. Eu estou só esperando, irmão, porque na hora que a barreira quebrar, vão dizer: e aí, você não está surpreso? Não, já começou dentro de mim. Já estava avivado dentro de mim. Já estava desejoso dentro de mim. Eu já estava plantando as sementes de fogo, de poder, de avivamento dentro de mim. Porque tudo começa aqui, querido, para que depois se manifeste aqui no natural. O que eu tenho percebido, irmãos, é que conforme nós nos relacionamos com as pessoas, entenda isso de uma vez por todas: você nasceu de novo? Quem nasceu de novo aqui? Se você nasceu de novo, há uma unção que foi dada pelo Senhor para a sua vida. Uma unção individual, por medida. Todo mundo que nasceu de novo tem uma unção dada pelo Senhor. Então diga: eu sou ungido. A Bíblia diz, irmãos, que você tem a unção que procede do Santo e ela não sai de você. Nós temos que andar assim, pastor. Me convidou para um café, se prepara. Pode ser que eu não imponha as mãos sobre você, mas o que está operando aqui vai te pegar. Abriu a porta da tua casa para mim, não foi para mim não, foi para a unção que está em mim, que está operando em mim. Irmãos, aí nós passamos a não viver mais consciente de uma mentalidade natural humana, mas já a mente do Espírito operando em nós. Significa, irmão, que cada relacionamento que eu tenho, cada associação que eu tenho com pessoas, elas vão receber da unção que está em mim. E sabe, irmão, se eu chegar lá e ela estiver desmotivada, eu sou o motivador. Se eu chegar lá e ela estiver cansada, eu sou a palavra, eu sou, irmãos, a pessoa que vai trazer, irmãos, um entendimento, uma visão, um local, irmãos, para que ela se posicione da maneira que eu estou me posicionando. Irmão, você é um agente motivador na vida das pessoas. Eu sou assim, olha, eu cheguei aqui na igreja hoje, aí eu te falou: você que vai pregar hoje? Eu falei: eita glória, sou eu. Eita glória, hein? Aí ela já irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A tua mão não é qualquer mão não, bobinho. Pega isso. As palavras que saem da sua boca não é palavras, irmãos, comuns. É por isso que nós tomamos cuidado com o que falamos. A Bíblia fala sobre palavras de edificação sair da nossa boca. Então eu encostei na Eude e a Eude já estava recebendo. E ela está recebendo aqui, ó. O que vai acontecer, irmãos, é que a palavra avivamento chama as pessoas. Quando você nasce de novo e você escuta a palavra avivamento, dentro de você já começa a borbulhar. Parece que você ligou o fogão e colocou a água na tigela e ela está fervendo, ela está esquentando. Irmã, está esquentando.
Você está orando em língua, orando, chamando, querendo viver essas coisas, e a água está no fogo. Chega a hora, meu irmão, que vai subir bolha, plum, plum. Chega uma hora, irmão, que a água ela começa a borbulhar dentro da panela, sabe? Se você não apagar o fogo, irmão, ela vai secar na panela. É isso que acontece. Se torna vapor, não é? Seca a panela, sabe, irmãos? Não se preocupe, porque você cheio do Espírito Santo, você não seca, você transborda para abençoar a vida de pessoas. Meu Deus. Aí você está lá, broche cantará mandro sobrobobrose, breca chamamamandro sobre, e você está se edificando, treinando, construindo base em você. E sabe o que está acontecendo, irmão? Você está deixando de ser uma pessoa comum e começa a viver uma vida no Espírito, praticante das coisas espirituais, vivendo em forma intensa aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu vou falar sobre 10 avivamentos, irmãos. E claro que, se você pegar a história, você vai ver que tem muitos avivamentos que aconteceram, focos de avivamentos, porque as pessoas se colocavam à disposição do Espírito para orar e receber orientação de Deus para aquele tempo. Deixa eu dizer uma coisa, eu sempre ouço isso dele, e eu pego essa palavra: não vou sair dessa geração até que eu viva algo poderoso. Você não vai sair daqui assim, né? Irmão, olha, Smith Wigglesworth começou a operar no seu ministério com 50 anos de idade. Há idade para operar no reino de Deus? Não há, pastor. Se você ser uma pessoa que quer entrar e deseja entrar e tem fome para entrar, e depender da orientação da palavra de Deus, que é o poder de Deus para a transformação e salvação das pessoas, Deus vai ser o primeiro a derramar sobre você uma unção tão tangível e palpável, aumentando, irmão, em cada nível para você tocar a vida de pessoas. Jeremias capítulo 33, 3 diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Irmãos, é gostoso ver que Deus sempre espera que nós o procuremos. Ele já está dentro de nós. E que maravilha saber que Deus está dentro de nós. Irmãos, mas só saber que Deus está dentro de nós e nós não provarmos dessa presença dentro de nós, irmão, você vai continuar do mesmo jeito. Mas em Pirituba não, você é ensinado a não ficar do mesmo jeito. Se você é motorista de ônibus, vai ser motorista de ônibus cheio do Espírito, andando no poder. Se você é um caixa, irmão, se você é um caixa num supermercado, você está passando as compras, as pessoas estão passando pelo seu caixa e você está olhando com aquele olho biônico, vai receber poder. Eu lembro, irmãos, que o pastor Roberto, ele disse que um dia foi na padaria comprar pão. Ele estava cheio do Espírito, consagrando, se dedicando a Deus em intensidade, se avivando, né? E ele foi na padaria, irmãos, ele estava lá na fila do pão. Quando ele chegou mais perto de uma pessoa, ela caiu endemoniada. Você vai estar tão cheio do Espírito Santo, irmãos, que você vai entrar em lugares e as pessoas vão cair endemoniadas. Mas você está lá para trazer liberdade para elas. Você vai dizer: Satanás, acabou os seus ardis. Irmão, porque deixa eu dizer para você, a Bíblia diz que você é luz do mundo, sal da terra. Significa, irmão, que quando você chegar e você estiver fazendo o que você tem que fazer com a vida espiritual, aonde você chegar, a luz chegou, o sal chegou. Sabe por que eu estava falando com a Viviane hoje? Sabe por que as pessoas elas têm que se conectar conosco? E o fato delas se conectar a nós, elas vão ter necessidade de falar o que elas estão vivendo com Deus. E às vezes elas não estão vivendo aquilo que elas estão falando de forma grande, maior. Mas elas vão ter a necessidade de falar aquilo que elas estão vivendo com Deus. Ou elas vão ter a necessidade de falar aquilo que elas querem viver com Deus. Sabe o que está acontecendo, irmão? Você está tão ungido, você está andando tanto com Deus, você está recebendo tanta unção dEle, que as pessoas elas vão chegar perto de você e elas vão sentir sede do que está habitado, do que está rolando em você, do que está circulando em você. Você é sal, e sal dá sabor às coisas. Você é sal, irmão, você tem que chegar nos lugares e motivar alguém a não viver do mesmo jeito.
Que tal você receber convites de café e você chegar lá e dizer: eu vim tomar café, mas se prepare, hein? Porque vai tomar café e vai sair daqui louco. Ou quer dizer, vai dormir doido. É capaz de você ficar doido dormindo. Porque, irmãos, tem algo operando em nós. Amém? 10 avivamentos, vamos lá. Me dá um tempinho aí. Vou falar bem rápido. 10º avivamento, eu anotei alguns. República Democrática do Congo, África, em Zaire. Uma menina chamada Biboko chega na igreja, senta e de repente começa a chorar desesperadamente. Clama a Deus em quebrantamento intenso. E por ela faz orações, mas irmãos, os gemidos dela são por almas. E aí sabe o que acontece? Ela só está orando, irmãos. Ela só está orando por ela. Mas de repente, irmãos, vem uma intercessão no espírito dela e ela começa a gemer, a chorar, a clamar por almas. E sabe, irmãos, as pessoas começam a ver aquilo e elas começam a chegar e ver por que aquela menina tão jovem está chorando, gemendo por dentro, sentindo dores de parto por almas. As pessoas começam a chegar e começam a ser tocadas pela unção que está operando naquela intercessão. E sabe, irmãos, ali acontece um avivamento na África. E as pessoas ao redor das aldeias, irmãos, elas começam a ser puxadas das suas cabanas para dentro deste ambiente que essa menina começou a orar. Deixa eu te dar uma boa notícia. Deus só precisa de um. Ei! Irmão, não tem como. Quando você prega uma brasa, irmão, e junta com outra, é fogo que vai dar. Eita! Uau, você pega uma brasa, pega outra brasa, aí você põe junto, irmão, vai dar fogo. Como Rodney Howard Brown disse, eu estou bom em falar inglês. Ele disse que uma madeira molhada não põe fogo em outros. Mas uma madeira pegando fogo, se tocar em alguém, irmão, vai dar fogo aí. E eu vou dizer para você que nós estamos, irmãos, na verdade já entramos. E agora as manifestações que tanto esperávamos, pastor, que tanto desejávamos, vai começar a pipocar diante dos nossos olhos. Oh, sim, irmão, os nossos olhos espirituais vão ver, mas os nossos olhos vão contemplar a glória manifesta de Deus, com milagres, com prodígios, com maravilhas. Nono, na Argentina, América do Sul, na cidade de Sitbel, um jovem de 20 anos, chamado Alexandre, estava passando perto do instituto bíblico no qual estudava. E ele andava falando com Deus sobre viver algo poderoso e extraordinário. De repente ele tem uma experiência marcante ali mesmo na rua. A presença, a glória, a unção pega ele e ele cai. Ele cai no meio da rua. Porque, irmão, você pode estar andando por aí dizendo: Deus, eu quero viver isso. Eu estou desejoso para isso. Oh, Pai, como eu quero viver as coisas extraordinárias. Irmão, você está andando no meio da rua, de repente a unção, ela pega você na rua. Você cai no meio da rua. Aí, irmãos, a história diz que ele levanta depois que a unção pegou ele. E ele, como estava perto do instituto bíblico no qual ele estudava, ele entra pela porta, irmãos, e os alunos, amigos dele estão estudando. Quando ele põe o pé dentro daquele instituto, irmãos, a unção varre o ambiente e os jovens começam a chorar. Irmão, não importava, porque a história diz, irmãos, que ainda que eles estivessem estudando a palavra, eles estavam, irmãos, clamando por arrependimento. Porque, irmãos, é fácil as pessoas mostrar para as outras que a vida delas está ajustada, mas o Senhor te conhece. O Senhor me conhece. Nós podemos mostrar para o nosso pastor que nós estamos vivendo uma coisa, mas quando nós estivermos sozinhos, nós vamos ver que nós estamos vivendo outra coisa. Diante de Deus, irmãos, diante de Deus, Ele sabe como nós estamos vivendo. Então o arrependimento vem sobre aqueles jovens. Índia, na época de 1905, na cidade de Mukit, uma jovem chamada Pandita Ramabai. Irmãos, uma coisa que eu falei para o pastor: é incrível você ver que avivamentos que estouraram, pequenos avivamentos, manifestações, aconteceram por meio de jovens. Jovens aconteceram por meio de jovens.
Lembra da passagem que Deus fala com Samuel, Samuel, e Samuel não conhecia a voz do Senhor? Samuel, e ele achando que era Eli chamando. E sabe, irmãos, jovem, Deus está te chamando, porque você vai tocar os seus amigos na escola. Jovens, Deus está te chamando, porque Ele vai tocar através de você os seus amigos da rua. Jovens, eles estão te chamando, o Senhor está te chamando. Então uma jovem chamada Pandita Ramabai, pediram que ela se voluntariasse para um tempo de oração. E nos relatos afirmam que ela orava 2 vezes por dia com um grupo de 70 pessoas. E esse grupo começou a aumentar, e logo eram 550 pessoas orando 2 vezes por dia, clamando a Deus por arrependimento. E no dia 29 de junho de 1905, às 3 horas da madrugada, o Espírito Santo se manifesta com glória naquele lugar, e todos começam a gemer e chorar por almas, arrependimento e fervor a Deus. Uma menina estava dormindo, olha isso. Estava acontecendo esse movimento, neste ambiente, onde uma menina começou a orar, reunida com 70 pessoas. Ela começa a orar junto com essas 70 pessoas, e o Espírito Santo desce com algo extraordinário. Aí o que acontece? Há uma menina dormindo no quarto, perto da outra, e essa menina que está dormindo, ela de repente levanta num salto, falando em língua, Brecatarababá. A menina que está do lado acorda assustada, e quando olha para aquela que estava dormindo do lado dela, vê fogo nela inteira, toda. Ela vê aquela manifestação, e a amiga agora está com fogo no corpo inteiro, falando em outras línguas. Sabe, irmãos, o que eu acabei de dizer é que os nossos olhos espirituais vão ver muitas coisas, mas vai passar um ponto que é os seus olhos naturais que vai ver as manifestações. Aonde nós já estamos vendo, irmão, nuvem de fumaça na igreja, o véu descendo do púlpito, anjos e manifestações. Eu lembro que uma vez o pastor pregando, ele disse, quero orar pela irmã Neide. A minha mãe estava lá, onde o Wander está sentado, e eu fui lá chamar a mãe, levanta que o pastor quer impor as mãos sobre você. E ela disse, eu não consigo sair daqui, eu não sinto minhas pernas. Eu falei, o que você vê? Ela, eu vejo um vestido muito longo que desce do púlpito e está indo até o fundo da igreja. Era o manto do Senhor na igreja. Eu estou dizendo para você, irmãos, esteja atento, Deus vai abrir os seus olhos espirituais para você ver. 7º, Coreia do Sul, 1907, uma jovem chamada Ping Yang iniciou um círculo de oração por meses, chamou pessoas e criaram turnos e horas de oração, ficavam por volta de 4 horas em oração por dia e até mais. Então na primeira semana de 1907, havia cerca de 1.500 pessoas na igreja presbiteriana central. Havia uma expectativa e fome pela presença tangível de Deus. Alguns relatos diziam que era difícil de sentir algo naquele dia. Parecia haver um impedimento, um bloqueio para receber algo. Mas de repente, sabe o que vai acontecer aqui, irmãos? Vai ter culto que nós vamos estar aqui e de repente, irmãos, vai acontecer coisas extraordinárias. Vai acontecer milagres e o seu telefone vai começar a tocar. E você vai abrir e vai ser mensagem dizendo para você, está feito, foi liberado, é seu, eu estou te procurando, eu estou te promovendo. Porque avivamento gera esse tipo de resposta. Aí diz assim, mas de repente um homem levanta e confessa um pecado. Disse que havia recebido $100 que não era seu. Outros começam a declarar seus pecados e se arrependerem. Com esse ato foi como se paredes tivessem sido derrubadas e a glória de Deus invadiu a igreja. Todos começaram a chorar e se quebrantar diante da majestosa presença de Deus. E o culto que começou às 7 horas da noite terminou às 2 horas da manhã. 2 horas da manhã. Agora fica aqui, fica de boca aberta. Uma menina com 70 pessoas, daqui a pouco 1.500 pessoas, daqui a pouco 30.000 conversões por meio de uma menina. Meu Deus,
30 mil conversões. O que eu estou dizendo para você é que Deus precisa de um que começa a pegar fogo e começa a pôr fogo em quem está do lado. Meu Deus. Irmãos, pega os palitos de fósforo e coloca aqui um do lado do outro, bem pertinho. Quando você acende o primeiro, irmãos, todos começam a pegar fogo. Eu vou dizer para você, irmãos, diante desses homens de Deus aqui, nós vamos terminar cultos, que vai ser culto poderoso, mas quando você estiver tomando café, bebendo água, vai chegar perto de irmãos aqui na igreja, vai cair no poder, vai receber revelação de Deus, vai receber visões de Deus. Porque não importa, irmão, está todo mundo inflamado aqui, ninguém vai ficar de fora. Ah, é só o diácono, irmão, é um diácono ungido. Ah, é só a menina que limpa o banheiro. Irmãos, é a menina ungida que limpa o banheiro. 6. Austrália, meados de 1902 e 1903. Em uma cruzada de milagres, resultou numa salvação em massa. Cerca de 25 mil pessoas aceitaram a Cristo nesse dia. Os relatos contam que haviam aldeias de mineração de carvão bem próximo a essa cruzada de milagres. E muitas pessoas estavam recebendo em casa a presença tangível do Espírito Santo. Não, irmão, entenda. Está acontecendo um culto na igreja. E havia aldeias ao redor da igreja. O culto começa. Deus se apresenta, Deus se move, Deus vê fome. As pessoas estão em casa assistindo televisão. E de repente o Espírito Santo pega elas em casa. Por que eu estou chorando? O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Meu Deus, o que é isso? Dentro de casa. Porque é o que nós sempre conversamos aqui, não é? A unção, ela é geográfica, irmãos. Ela sai de um lugar que às vezes para as pessoas é ilimitado. Porque você pode ver essas paredes, irmão, e pensar... A unção ela vai trabalhar só aqui dentro. Não, irmão, enquanto eu estou aqui pregando para você, a unção está fluindo. Enquanto você está recebendo, a unção que está sobre você está fluindo. Enquanto você está crendo para coisas grandiosas, Deus está fazendo coisas na sua vida, na sua casa. Houve naquela aldeia cerca de 2.735 confissões de arrependimento e salvação. Os relatos contam que os índices de assassinatos, roubos e coisas do tipo diminuíram de forma fantástica. E a maneira como as pessoas se tratavam havia mudado muito. Até mesmo o linguajar das pessoas havia mudado. Era um novo povo a partir daquele derramamento do Espírito. Irmão, é isso que está acontecendo aqui. Nós vamos estar aqui em cultos, irmãos, maravilhosos, aonde nós vamos desfrutar de unções poderosas. E sabe o que vai acontecer? Como nós ouvimos no culto passado. Esse terminal vai lotar, irmãos. E o diretor do terminal vai pensar: nós estamos trabalhando bem, não é? Tantas pessoas estão procurando o terminal Pirituba. Não, irmãos, elas vão dizer: aonde é a igreja Verbo da Vida Pirituba? Aonde é a igreja Verbo da Vida Pirituba? Elas vão vir chorando: aonde é a igreja Verbo da Vida Pirituba? E quando os motoristas tentarem dar aquela informação, a unção vai pegar eles também. Meu Deus. Sabe o que acontecia em avivamentos? As pessoas vinham de todos os lados, porque estourava, irmão. Estourava, a fama corria os lugares. A fama, ela ia chegando ao ouvido das pessoas, e as pessoas queriam saber o que estava acontecendo, os milagres, as manifestações, porque todo homem foi criado por Deus. Quando você está lá fora e não tem vida com Deus, intimidade com Deus, aliança com Deus, o homem, ele tende a buscar algo que vai saciar um vazio que só Deus pode preencher, e ele nunca vai achar, irmão, porque só Deus pode preencher. Aí você vem para essa palavra, se aliança com Deus. Agora Deus vai te abastecer do que é certo, do que é correto. Outro. Vocês vão me dar um pouquinho de tempo? Já querem ir embora? Ilhas Fiji, quarto. Ilhas Fiji, na Oceania, em 1996, de 16 a 20 de outubro. Teve uma conferência e muitas pessoas vinham de todos os lugares para participar.
Cerca de 780 mil pessoas estavam ali reunidas. Um pastor chamado Rony estava pregando naquele dia e estava chamando as pessoas ao arrependimento. Você percebe, querido, que todo avivamento, a primeira nota que tem que subir no coração das pessoas e atitude é arrependimento. Porque Deus ele vai se manifestar quando o seu povo entende que eles precisam dele para tudo que vai acontecer na vida deles aqui na terra. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo porque eu fico fazendo coisas em vez de estar com o Senhor. Eu me arrependo porque eu troco programas, porque eu troco às vezes coisas para não estar com o Senhor. Eu prefiro fazer aquilo para não estar com o Senhor, sabe? Avivamento traz um arrependimento, uma conscientização na mente e no coração das pessoas, que tudo que elas estão buscando não é nada diante da presença e gloriosa manifestação da vida dele em nós. Sabe o que eu estava pensando? Hoje, e é lícito você fazer isso, você tem que trabalhar mesmo, você tem que sustentar a sua casa, você tem que fazer, você tem que realizar sonhos, você tem que construir mesmo as suas metas e vivê-las. Mas sabe, irmãos, que o seu foco não esteja nisso somente, porque você pode estar tão focado nisso e perder aquilo que é grande e Deus pode fazer. Eita, Deus pode fazer além do que nós pensamos, além do que nós pedimos, além. O que pode acontecer é que nós vamos estar tão envolvidos com Deus, que irmãos, você não tem um carro, mas porque você está tão envolvido com Deus, na obra de Deus, naquilo que Deus tem para a sua vida, que Deus vai fazer com que uma ideia surja no coração de alguém, e Ele envie um carro. Aí você está lá trabalhando, mas você está dedicado a Deus, se entregando a Deus, se movendo com Deus. E você está tão dedicado e focado naquilo, buscando o reino em primeiro lugar, que você paga um aluguel hoje. Mas sabe, irmãos, a sua dedicação a Deus, o seu empenho a Deus, vai fazer com que Deus olhe para você e pense: cara, ele não está ligando para as coisas dessa terra. Ele está trabalhando, ele está pensando no sonho, ele está concretizando as coisas, mas ele não está preocupado se vai ter ou não vai ter. Por causa disso, eu vou levantar pessoas que vão dar uma casa para ele. Não, eu vou falar porque eu acho que você tem que receber isso. Você vai estar tão em Deus, 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 que Deus vai olhar e pensar: cara, ele não está pensando nas coisas dessa terra não. Ainda que seja lícito, e ele pode, ele deve fazer isso. Mas, irmãos, Deus cria o que não existe só para te fazer feliz. Uhul! Deus cria o que não existe. Deus abre porta onde não tem porta. Deus traz a provisão. Deixa eu dizer uma coisa: homens que começaram um avivamento, eles não eram dotados, irmãos. Eles eram homens comuns. Mas eles acreditaram naquilo que a palavra dizia, naquilo que eles receberam do Senhor. E sabe o que acontecia? Eles começavam sem dinheiro, Deus mandava os mantenedores, Deus mandava as pessoas para financiar aquela obra, aquela missão. E sabe, irmãos, a maioria deles, e ainda que o crente religioso não goste, a maioria deles tiveram uma boa vida. Mas deixa eu te alertar sobre algo. É lícito você ter uma boa vida, sabe disso? Porque a Bíblia diz que você tem que reinar em vida. E você não reina em vida, irmãos, andando com calça furada. Você não reina em vida andando com meia furada. Você não reina em vida, irmãos, andando com o cabelo despenteado, sem fazer uma unha, mulher. Você não anda reinando em vida desse jeito. Você anda no melhor. Mas sabe, irmãos, que eles andando nesse nível do avivamento, Deus cuidava tanto deles, que eles não se preocupavam em semear aquilo que estava chegando na vida deles. Porque você vai perceber, irmãos, que George Whitefield, ele recebeu tanto dinheiro, e ele trabalhava também. Mas ele usou as riquezas dele, aquilo que chegou até as mãos dele, porque ele estava dentro de Deus, fluindo naquilo que Deus tinha para a vida dele, que no final da vida dele, irmãos, ele tinha só poucos centavos, ou poucas coisas que estavam no seu bolso ou na sua casa. Porque riqueza, irmãos, não era importante para eles. Porque tudo que chegava, eles semeavam. E sabe,
Você sabe disso, que tudo que chega na sua mão e você semeia, você colhe. É lícito você ter uma boa vida, é lícito você ter dinheiro, é lícito, irmãos. Mas entenda, se você se jogar em Deus, Deus vai ser o primeiro e se responsabilizar em guardar, em dar, em te entregar aquilo que você necessita. Terceiro, Inglaterra com John Wesley. Quem já ouviu falar sobre John Wesley? Inglaterra com John Wesley, que viveu em 1703 e 1791. John Wesley foi o fundador da igreja metodista. Naquela época ele dizia que as ruas era a sua paróquia, era o seu púlpito. Então ele se concentrava em pregar de manhã e de tarde nas ruas. Ao todo, alguns relatos dizem que ele pregou mais de 40 mil sermões, com uma média de 800 sermões por ano. Aí diz assim, alguns relatos dizem que ele só parou de pregar nas ruas com 85 anos de idade, porque o seu corpo já não respondia mais. 85 anos de idade. Aí o relato diz assim, John Wesley pregava sobre santidade e vida com Deus. Por isso, repetidamente ele dizia, ponha fogo no seu sermão ou jogue o seu sermão no fogo. Ponha fogo no seu sermão ou jogue o seu sermão no fogo. Aí ele dizia assim, os relatos dizem que as pessoas ao ouvir as pregações de Wesley começavam a cair onde estavam e tinham experiências incomuns. Ele pregava na rua e as pessoas começavam a cair onde estavam. O louvor pode subir, por favor. Elas caíam como se estivessem tendo ataque. Olha, escuta isso. As pessoas caíam na rua. E olha o que acontecia. Os relatos dizem que as pessoas caíam na rua como se estivesse tendo ataque epilético. Agora eu entendo porque é difícil segurar o Wesley. O João. Porque o João, se você não tem percebido, quando a unção vem sobre ele, ele quer entrar dentro do púlpito. Mas as pessoas estavam tendo experiências com Deus de receber a unção tão forte no corpo dela. E você precisa entender que o corpo humano, ele não aguenta a glória, a unção no corpo. Tem cultos que nós ministramos aqui, que nós chegamos em casa, é só tirar o tênis e dormir. De tão cansado que você fica, porque a unção vem sobre você. Você sabe disso, que quando você recebe a unção, você sai daqui como se tivesse tomado uma surra. Quem já sentiu isso? Parece que um caminhão te atropelou, não é? É a unção no seu corpo, e o seu corpo não aguenta. Vamos lá. Um dos biógrafos de Wesley o chamou de um homem incansável em busca de almas. John Wesley morreu em 1791, deixando uma igreja com 10 mil células. 10 mil células. Este homem, ele inflamou aquele país, irmãos. Imagina um homem morrer e deixar 10 mil células. A gente está feliz porque nós temos 400 igrejas, 10 mil células. Pessoas que foram tocadas pelo poder de Deus na vida dele. Deus está levantando homens e mulheres como referência nessa geração. Que não vão mais pensar de modo natural, mas vão andar naquilo que Deus tem. Quem pega isso, irmão? Eu pego isso, eu vou viver isso. Você tem que viver isso. Outra coisa, eu vou finalizar com isso. Certa vez um nobre inglês, olha isso. Certa vez um nobre inglês, passando por um povoado em Cornwall, na Inglaterra, depois de procurar em vão um lugar para comprar bebida alcoólica, perguntou a um camponês: como é que eu não posso comprar um copo de bebida nessa triste aldeia? O que o velho, reconhecendo a posição do estrangeiro, disse: Senhor, há cerca de 100 anos, um homem chamado John Wesley passou por aqui. John Wesley morre. 100 anos depois, alguém vai até aquela aldeia, tenta procurar bebida em algum bar, não acha, ele encontra um homem na lavoura, o homem responde para ele: você não vai achar, porque há 100 anos atrás, irmão, há 100 anos atrás, um homem passou aqui, John Wesley, com uma unção tangível, palpável, tocou a vida das pessoas.
O que eu estou dizendo para você é o que você planta hoje, você está colocando coisas para o legado que você vai deixar para a próxima geração. Irmãos, eu fico emocionado com isso, porque um dia eles vão ler o meu nome, eles vão ver livros com o meu nome. Meu Deus, olha o que operava na vida de Ricardo Silva. Saiu da onde? Saiu da Tufik Mereb. Saiu da Tufik Mereb, sim! Ele andou com Deus, ele se moveu em Deus. Irmãos, o que eu planto hoje, eu estou plantando coisas para o meu legado. Sabe, irmãos, é maravilhoso você ir nos lugares e às vezes as pessoas vêm te cumprimentar e elas dizem para você: ei, pastor Ricardo, eu estou te acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Que maravilha, recebi a unção na minha casa. Irmãos, entenda, eu não sou conhecido mundialmente, mas Deus está me levando o meu nome. Espera só. Quando você ver um rompimento aí, irmãos, uma cruzada de milagres, sabe quem vai estar lá? Sabe quem vai estar lá? Os ministros de Pirituba. Ei! Aí você vai ver na TV e vai dizer: é meu pastor! É meu pastor! Uau! 30 mil pessoas recebendo da unção da vida dele. E sabe, irmãos, isso está disponível para mim e para você. Pode passar 100 anos. Eu sei, pastor. Eu sei que você vai viver muito. Mas no dia que nós estivermos com o Senhor, você tem que entender algo. Generais de Deus, esse livro, pessoas que morreram, marcaram a sua geração, deixaram um legado. Irmãos, por incrível que pareça, foram perseguidos na sua época, foram constrangidos, foram amaldiçoados, foram humilhados. Irmãos, não tiveram tanto sucesso no tempo que eles pregavam. Claro, multidões vinham de todos os tempos. Mas sabe, irmãos, depois que morreram, quando as pessoas acharam que eles seriam esquecidos, um legado já tinha sido feito. Aí você lê sobre John Wesley, a vida de John Wesley abençoou a nossa vida. Você vê homens que se levantaram, mulheres que se levantaram lá, e eles estão abençoando a minha vida e a sua vida. Você tem que pegar um livro, irmão. Olha só, pega o livro. Quando você abre o livro, você diz: Senhor, eu considero a unção que está operando, que operou na vida deste homem. Eu vou abrir, eu vou pegar da unção que está aqui. Irmão, eu vou dizer para você, vai ter uma hora que é igual eu fico assim, como eu estava hoje, orando e falando: Senhor, eu pego a unção da vida destes homens, a influência, o que operou na vida deles, vai cair sobre mim, eu pego ela. Irmãos, não importa se eu não estou vendo, eu estou puxando da unção que opera ali. Eu estou puxando. Aí eu pego outro livro, irmãos. Aí o que eu entendo? Que eu estou puxando. Aí eu vou entrar naquela biblioteca, eu vou ler os livros, irmãos, e eu estou puxando. Agora eu gosto de dizer algo. Assista a novela e você vai puxar o que está operando ali. Assista Jornal da Record e você vai puxar o que está operando ali. Assista a fofoca e você vai puxar o que está operando ali. O seu ouvido, os seus olhos são portas de entrada para a tua alma. Então, se você quer unção, se conecte com os ungidos. Se você quer ter experiências extraordinárias, leia livros bons. Porque, irmão, como eu disse para o Osmar, quando nós estamos andando com Deus, irmãos, você não pode ser assim. Se você olha para aquela livraria e você tem bala para colocar dentro de você, está andando com o revólver sem bala, por quê? Quando você recebe áudios no grupo para escutar e você não escuta, está andando sem bala no revólver, por quê? Revólver é só uma figura, irmãos, para ilustrar algo aqui. Eu vou dizer para você que quem vive uma vida cheia do Espírito, irmãos, é porque escolheu viver uma vida cheia do Espírito. Ao ponto que quem não escolheu não andar cheio do Espírito, vai viver vazio do Espírito. Então, irmãos, nós podemos ter cultos extraordinários. E eu gosto de algo. Porque, irmão, às vezes pensamos que vai haver uma correria, um reboliço louco para saber, ou para pensar que o Espírito Santo está se movendo. Ele já tocou o seu coração, a unção já tocou o seu espírito, a unção já avivou coisas dentro de você.
Já avivou. Aí você se coloca de pé. Ela já avivou. Porque, irmãos, quando nós nos colocamos à disposição do Espírito, nos colocamos à disposição da consagração, da vida e intimidade com Deus, sabe o que vai acontecer, irmãos? É que na nossa própria cadeira, o Senhor vai nos ministrar. Nós vamos pegar todas as informações, nós vamos mastigar, nós vamos pegar aquelas palavras, vamos digerir aquilo e praticar nas nossas próprias vidas. Você não pode sair de um mês de avivamento, irmãos, e não viver um avivamento na sua própria vida. Não pode. Então diga: eu vou viver um avivamento na minha própria vida. Na minha própria vida, eu vou viver um avivamento. Espera aí que eu vou ler um negócio para você. Segura aí. Eu chorei com a partida de John Wesley. Por mais que ele morreu lá, irmãos, há milhares de anos atrás. Mas deixa eu ler isso para você. Wesley foi ficando cada vez mais fraco e dormia periodicamente. Repetiu 3 ou 4 vezes: temos ousadia de entrar no santo lugar pelo sangue de Jesus. Ficou tão fraco que pediu uma pena para escrever, mas não conseguiu fazê-lo. Quando lhe perguntaram o que queria escrever, Wesley respondeu: nada, senão que Deus está conosco. Eita! Wesley Duell, segue dizendo que à tarde surpreendeu os amigos cantando com vigor: louvarei meu Criador. Isso é, John Wesley, cansado, com os amigos dele lá, ele começa a cantar: louvarei meu Criador por quanto eu tenho fôlego. E quando minha voz se perder na morte, o louvor empregará meus mais nobres poderes. Meus dias de louvor jamais se passarão, enquanto a vida e o pensamento e o ser permanecerem, ou permanecer a imortalidade. A voz de Wesley parecia falhar. Dormiu um pouco, então pediu que seus amigos orassem com ele. Ao se reunirem em volta de seu leito, Wesley agarrou as mãos deles e disse: adeus, adeus. Tentou dizer mais alguma coisa, mas estava tão fraco que ninguém entendeu. Quando ele o percebeu, empregou toda a força que ainda lhe restava e clamou: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Eu estou falando de uma palavra, irmão, de um homem que está pronto para partir com Deus. 85 anos. Aí diz assim: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Ergueu o braço em sinal de vitória e mais uma vez repetiu: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Naquela noite Wesley tentou repetir várias vezes o Salmo 46, mas estava fraco demais. Eles conseguiram entender as suas palavras: eu te louvarei, eu te louvarei. Deus está conosco. Um homem que está pronto para partir para Deus, irmão, ele não está reclamando que ele vai embora, porque a vida que ele teve aqui na terra foi uma vida relevante, uma vida que impactou outras vidas. Então eu quero dizer para você: você vai decidir a partir de hoje viver uma vida comum ou uma vida que vai impactar a vida de outros.